Hora de falar de economia com a nossa comentarista Rita Mondi. Rita, como foi o carnaval aí, hein? Você descansou ou curtiu um pouquinho? Eu não conheço o Olha, carnaval de Minas Gerais, viu? é muito bom, viu, Leandro? Você está perdendo. Belo Horizonte, mais uma vez, bombou com os bloquinhos. Mas eu preferi descansar. Descansar, né? O carnaval, eu tenho que conhecer o carnaval de Minas Gerais, por sinal, muita gente fala. Já conheço de Salvador, Pernambuco, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não sou de brincar, mas eu gosto de acompanhar, porque cada carnaval conta um pouco da sua história, né? Rita, E vamos os lá. blocos aqui são fantásticos. Isso mesmo. Próximo ano eu vou passar um tempinho aí em Minas Gerais. Rita, o presidente dos Estados Unidos segue agitando o mundo com o que pode se tornar uma guerra comercial. Hoje ele voltou atrás com as montadoras, mas o tarifaço mexeu com o dólar, não é isso? Ele voltou atrás com as três maiores, né, com a General Motors, a Ford e a Stellantis, em se tratando de Canadá e México. Só para a gente ter uma ideia, 12% das importações dos Estados Unidos no que diz respeito ao Canadá são automóveis e 27% das importações do México. Então, são números parrudos. Então, ele deu um mês, mas o tarifaço vem aí. Eu vou voltar aqui no calendário do tarifaço. No primeiro mandato de Trump, ele acabou com a OMC, ele acabou com a Organização Mundial do Comércio. Agora, no segundo mandato, ele está recriando acordos globais, passando pelos Estados Unidos. E está mexendo com o mundo mesmo. Então, dia 1º de abril, como ele prometeu, ele vai soltar uma revisão das tarifas praticadas entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais. Como é que está? E no dia 2 de abril, ele vai fazer o que ele falou no Congresso. Toma lá da cá. Se você me taxa em 20%, eu vou te taxar em 20%. E depois disso, nós vamos ter negociações, retaliações e muita água vai rolar debaixo da ponte do comércio internacional. Trump, sentado na cadeira de presidente da maior economia do mundo, está renegociando tudo e sempre, né, defendendo os Estados Unidos. Agora, Rita, mesmo com as incertezas sobre as tarifas norte-americanas, a expectativa de crescimento da China pode favorecer o Brasil, não é isso? Como? Olha, hoje já favoreceu, né? Porque a China deve dar mais estímulos para a economia. Então, hoje nós tivemos, apesar da queda do preço do minério de ferro no mercado internacional, as ações da Vale operaram em alta. E o Vitor Irajá fez uma análise muito boa agora mesmo, vai ter um rearranjo. Então, na hora que os Estados Unidos perdem mercado por tarifas, ele abre a porta para outros acordos, principalmente do Brasil, e aí a gente tem que ver com muito carinho o agronegócio, porque o negócio vai ser um jogo muito delicado. Na medida que os Estados Unidos respondem por 16% do suprimento de soja da China, na hora que os chineses pararem de importar soja dos Estados Unidos, os exportadores brasileiros vão ficar muito felizes. Só que soja e milho são os ingredientes básicos para fazer ração. Então, a proteína animal deve subir. Então, isso pode favorecer os exportadores de soja, de milho, os exportadores de carne, né? Mas, em contrapartida, pode ser que haja um aumento desses produtos no mercado interno, exatamente por essa nova composição dos nossos compradores, ou seja, o Brasil ser um fornecedor maior ainda para o mundo de grãos. Rita, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo não deve revisar a produção de petróleo, não é isso? Qual a É, consequência disso para a gente, hein? o preço do barril despencou, né? O preço do barril de petróleo caiu, vem caindo desde a semana passada, caiu hoje novamente, as petrolíferas caíram bastante, as ações da Petrobras fecharam em queda de quase 4%, e isso, de certa forma, alivia a pressão em cima de preço de combustível. Então, o mundo, Leandro, o mundo está muito doido. O Trump veio para mexer com tudo, e ele está mexendo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque nós temos desafios, mas ao mesmo tempo que nós temos desafios, nós temos oportunidades. Então, é hora de realmente tirar, né, de sair da cadeira, entender o que está acontecendo e temos que ser protagonistas. O Brasil tem que ser protagonista naquilo que ele é muito importante para o mundo.
O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil tem energia limpa e potencial de aumentar a produção, tanto de grãos quanto de energia limpa, e a gente tem que lembrar que a Amazônia Legal, a maior parte dela está aqui, é nossa. Então vamos negociar, vamos saber negociar e vamos defender os nossos interesses em nível global. Rita, deixa-me tirar uma dúvida. Eu não sei nada de economia. Me corrija, por favor, se a minha leitura está totalmente errada. Se, vamos supor, os Estados Unidos taxam ali um produto do Brasil, vai ficar mais caro para o empresário exportar. Vamos supor. Vai ser ruim para o empresário, né? Mas, ao mesmo tempo, vai sobrar produto aqui, internamente, aqui no Brasil. E o preço do produto pode cair para os brasileiros? Isso pode acontecer ou estou viajando? Não, não está viajando, não. Isso que nós estamos assistindo agora. Está havendo um rearranjo comercial no planeta, em cima das tarifas impostas por Donald Trump com seus parceiros. Então, a gente tem que entender como que nós estamos nesse jogo e como nós vamos ficar. Repito, é um momento de desafios, mas é um momento de muitas oportunidades. Ok. Rita, ainda falando sobre os Estados Unidos, o emprego registrou um pequeno aumento, né, e ajudou a derrubar os juros em nível global, é isso? É porque hoje o Federal Reserve, o Banco Central americano, ao contrário do Banco Central brasileiro, ele é dividido em 12 distritos. E esses 12 distritos, eles pesquisam os números da economia, a atividade econômica, e soltam um relatório. Geralmente são 8 relatórios por ano, 2 semanas antes da reunião de política monetária, para embasar os membros do Comitê de Política Monetária deles sobre as condições da economia do país. Então, ele chama livro bege porque a capa é bege. Antes a capa era vermelha, era livro vermelho, agora virou livro bege. Mas o que ele trata? Ele trata da atividade econômica. E a atividade econômica nos Estados Unidos está um pouco mais desacelerada do que se previa. Então, houve criação de emprego, sim, mas não na intensidade do que se previa. E juntando esse número ao PCE, que a gente comentou aqui na sexta-feira, antes do Carnaval, o PCE, que é o número de inflação, a renda nos Estados Unidos aumentou 0,9, mas os gastos dos americanos caíram 0,2. Então, isso abre espaço para que o Banco Central corte os juros. No início do ano, esperava-se esse corte de juros só lá para setembro. Mas como a economia americana está dando sinais de desaquecimento ou de um aquecimento não tão forte, a gente já começa a acreditar que os juros podem voltar a cair em junho, o que é bom para o mundo inteiro. Ok. Sempre uma aula de economia. Obrigado, viu, pelas explicações. E até amanhã. Até.